galera, nós estamos agora começando uma nova série de maturidade emocional e especificamente nesse vídeo nós vamos falar sobre domínio próprio, como desenvolver a força de saber se governar, não é mesmo? E uma coisa que a gente tem que falar antes da gente começar esse vídeo é, se você ainda não é um inscrito nesse canal, se inscreva para você não perder nada e fique até o final desse vídeo que eu sei que Deus vai falar com você. Primeira coisa, entenda a diferença de autonomia emocional e maturidade emocional. Quando a gente fala de autonomia emocional, a gente está falando da sua capacidade de decidir por conta própria. De você decidir não buscando validação dos outros, não conforme as expectativas das pessoas, não conforme os seus traumas, não conforme o seu sistema familiar, mas decidir de uma maneira autônoma, sendo uma pessoa individual e completa. Quando a gente está falando de maturidade emocional, a gente está falando da sua capacidade de, emocionalmente falando, agir como um adulto, que é sentir, mas não agir conforme o que você está sentindo. Mas você conseguir processar suas emoções e agir com sabedoria, agir com discernimento, agir com base na palavra. Então, são coisas diferentes, mas uma depende da outra. E nesse vídeo, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre domínio próprio. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, sentir não é o problema. Nós vamos sentir raiva, vamos sentir medo, vamos sentir vontade de pecar, vamos sentir ódio. A gente sente muitas coisas. O que a gente não pode é confiar e basear as nossas decisões naquilo que a gente sente. Aí vai estar bem errado mesmo. Porque se eu estou com raiva e eu ajo com raiva, eu posso matar uma pessoa. É ou não é? Se eu ajo com raiva, eu posso falar para ferir. Mas quando eu processo o que eu estou sentindo, eu posso desenvolver melhor as minhas atitudes. Às vezes tem muita gente que fala, vontade de matar o fulano. Cara, a gente fala isso, é uma força de expressão, mas eu tenho certeza que, pelo menos, se a maioria das pessoas não quer de fato matar. É uma expressão. Então é por isso que você, às vezes, com raiva, precisa fazer o quê? Se afastar, refletir, processar melhor, deixar as emoções abaixar e a poeira baixar, que a gente fala. Para quê? Para que você não venha a ter uma reação emocional. A reação emocional, na maioria das vezes, gera destruição, gera vergonha, gera arrependimento. Porque você vai olhar e falar, nossa, mas não precisava de tanto. Não era pra tanto, que vergonha que eu passei. Fulano magoou e eu não precisei magoar ele. Então, vale a pena? Não vale a pena. Então a gente vai destrinchar melhor. Sentir não é pecado. Pecar é você ser governado pelo que você sente. Por isso que a palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Então a raiva, ela é natural, até Deus se ira. A gente vê na Bíblia que em vários momentos Deus se irou. É uma indignação profunda. E você pode ter indignação com seu cônjuge, seu namorado, no seu trabalho, nos seus estudos, indignação com um amigo. É normal. Mas você não pode espancar a pessoa, falar para humilhar. Você percebe, às vezes em que você falou com muita raiva, às vezes que você falou para revidar, você acabou ferindo a pessoa. Então aquela verdade que era para ela se tornar uma pessoa melhor, acabou gerando o quê? Uma desconfiança, uma separação, um distanciamento. Valeu a pena? Não valeu. Então todas as vezes que a gente toma uma decisão baseada em emoção, a gente acaba gerando destruição e arrependimento. Não vale a pena. Nesse entendimento a gente consegue buscar o Espírito Santo para quê? Para falar assim, Senhor, eu quero decidir com base na tua palavra. A Bíblia ela nos mostra os frutos do Espírito, a alegria, a paz, a mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. Então, quando a gente está falando de frutos do Espírito, a gente está falando de inteligência emocional. As pessoas que são cheias do Espírito Santo são pessoas que têm os frutos do Espírito. E quem tem os frutos do Espírito são pessoas que conseguem sentir, porque são pessoas, mas elas conseguem decidir com base no Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa que acontece muito comigo. Desde que eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, o que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer um filtro. Eu sinto muitas coisas, mas eu penso, o Espírito Santo faria isso, Jesus faria isso. Gente, a coisa que eu sempre falo para toda pessoa que às vezes se converteu tem pouco tempo, ou até se converteu tem muito tempo, eu lembro a ela que o grande X do Evangelho é você constantemente se questionar. Jesus faria isso? Jesus humilharia uma pessoa com palavras só para se sentir melhor? Não. Jesus ia bater em alguém? Não. Jesus ia fazer montinho, ia fazer grupinho de fofoca? Não. Jesus ia ficar falando mal pelas costas? Não. Jesus ia alimentar a discórdia, o ódio, o ressentimento? Não.
Então, se Jesus não faria isso, não combina com um cristão. Não combina com um cristão ligar para o outro e falar assim: eu vi o que fulano fez, cabeçudo, que é ppp. Sabe o que eu ouvi ele falar de você? E aí você fala coisas que podem ser verdade ou são mentira, a fim de que o outro fique com raiva do terceiro. Precisa disso? Não, um cristão não faz isso. Se você tem o Espírito Santo, você não tem esse tipo de comportamento. Se você é cristão, você não fala para ferir. Você fala assim: cara, as minhas palavras elas só têm um objetivo: edificar. Se as minhas palavras não forem para edificação, eu tenho capacidade de não falar. A gente tem uma área do nosso cérebro responsável pelo domínio. Tem gente que usa como prerrogativa o temperamento. Não, é porque eu sou colérica, é porque eu sou sanguíneo, então bateu, levou. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não existe justificativa nos temperamentos para as nossas ações, muito mais quanto mais se nós formos cristãos. Você não tem justificativa para usar o teu temperamento de muleta para ferir pessoas ou para ter ações irracionais. Não existe a menor justificativa, não justifica. Eu sei que é muito mais fácil para um sanguíneo, para um colérico, para uma pessoa expansiva falar o que pensa. É muito mais fácil. É muito mais intuitivo o bater levou numas pessoas que são mais extrovertidas. Mas ainda assim você não tem justificativa para isso. Porque você tem o Espírito Santo. A partir do momento que você é um cristão, que você busca a Deus e que o Espírito Santo está sobre a sua vida, você não tem mais justificativa para falar sobre o teu temperamento, para ser uma pessoa temperamental. O Espírito Santo nos dá domínio próprio para quê? Para você pensar, para você sentir e você decidir não externalizar. E não externalizar, eu não estou falando que você vai incubar sentimento igual normalmente um melancólico faz. Ficar incubando, sofrendo, maturando sentimento. Ele falando, fez porque eu fiquei com raiva, porque se eu tiver oportunidade eu vou revidar, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque eu não me abro mais, porque eu não confio mais, porque não sei o que, porque ppp. Esses pensamentos também são malignos. O que é a maturidade emocional, então? Maturidade emocional não é nem o bater levou e nem você ficar ali remoendo sentimento. Remoendo o que aconteceu, remoendo palavras, remoendo, sofrendo. Não. A maturidade emocional é eu sentir, eu vou discernir o que eu estou sentindo, eu vou discernir por que eu estou sentindo e eu vou pensar o que eu vou fazer com esse sentimento. Porque tem sentimento, eu fiquei com raiva, por quê? Porque realmente foi errado, porque foi injusto. Então, se foi errado e foi injusto, o que cabe para corrigir isso? Me cabe corrigir essa pessoa? Porque tem gente que não cabe você corrigir. Tem gente que você entrega para Jesus. Mas tem gente que você tem poder de fala. Às vezes é sua mãe, às vezes uma pessoa que te feriu, seu filho, seu amigo, a pessoa com quem você se relaciona. Cabe a você acalmar suas emoções e falar, fulano, eu quero conversar. Tal dia aconteceu tal coisa, eu não gostei por isso assim, assado. A sua atitude demonstrou assim, assado. Demonstrou falta de domínio, demonstrou falta de conhecimento. Você falou aquilo, mas você não sabe o que de fato aconteceu. O que aconteceu foi assim, foi assado. Eu não gostei. Você gritou comigo, eu não admito que fale comigo dessa forma. Então, quando você destrincha a situação de uma maneira racional, você consegue depois conversar com essa pessoa sem ferir. Você traz a verdade. Se a pessoa vai se sentir ofendida com a verdade, o problema é dela. Mas você não feriu ela com grosseria, você não feriu ela com palavras torpes, você não feriu ela com gritaria, com palavras ofensivas. Não. Isso é errado. Uma coisa é eu falar, fulano, você errou por isso. Você precisa ajustar por isso, para aquilo outro. Ok. Outra coisa é você chegar. Fulano, você é um burro, um idiota, um babaca. Se eu pudesse, esbufetava a sua cara e eu não, só te tolero. Eu não estou falando, eu não estou trazendo a verdade. Eu estou vomitando. Então, por isso uma pessoa que tem maturidade emocional, ela não é uma pessoa reativa e nem é uma pessoa que acumula emoções. Porque tem gente que fala, eu não vou reagir, eu sou superior. Só que aí sofre por dentro porque não sabe o que fazer com as emoções. E a maturidade emocional é você saber o que você vai fazer com as suas emoções. É você sentir e falar, eu não posso incubar elas aqui porque elas vão me corroer por dentro. E nem vomitar elas para eu me sentir mais aliviado. Não, é eu entender o que elas significam e eu desenvolver elas. Com isso, a poeira vai baixar, a raiva vai diminuir e eu vou conseguir externalizar a minha indignação de uma forma que possa haver uma mudança. Porque se eu vomito,
O que acontece? A pessoa fica magoada, eu fico magoada, a gente se separa, para de se falar. Tem gente que fala, não suporto fulano, porque num dia a gente se bateu boca e nunca mais nos falamos. Feio, nada a ver, ridículo. O outro sentimento é, você guarda tudo, fica magoado, fica ressentido, aí quando encontra a pessoa, oi fulano, tudo bem? Uhum. Aí você fica punindo a pessoa com seu silêncio. Aí você fica desejando o mal da pessoa em pensamento. Meu irmão, Cristo não está em você. Entende? E nenhuma das atitudes Jesus aprova essas decisões, não. O que Jesus aprova é você realmente entender o que aconteceu e externalizar de maneira correta. Se não valer a pena, é um desconhecido, uma pessoa nada a ver. Então, deixa quieto. É uma pessoa que eu já falei 300 vezes, essa pessoa não muda, essa pessoa não quer mudar. Então se afasta, mas se afasta sem rancor, se afasta sem discórdia, se afasta sem fofoca. Você já pontuou, você já pediu, você já... Não adianta. Então é uma pessoa que tá falando assim, ó, eu não quero ter você na minha vida. Eu não quero melhorar para manter você na minha vida. Então se não é uma pessoa que quer ajustar, que é a manutenção do relacionamento, então não tenha relacionamento com essa pessoa. Quanto mais eu entendo isso, mais eu consigo discernir minhas emoções e desenvolver os meus relacionamentos saudáveis. Porque hoje eu percebo que nós temos uma geração de pessoas que até têm relacionamentos, mas são relacionamentos tóxicos e doentios. E nessa de relacionamento tóxico e doentio é que as pessoas não se amam de verdade, elas se toleram. São pessoas que não resolvem seus conflitos, então elas ficam fingindo na sua frente, ri, fala bem, mas pelas costas estão lá, ó, tricotando. Vale a pena ter uma pessoa dessa na sua vida? Não. Vale a pena ter uma pessoa que pode se indignar com você. É natural. Não tem um relacionamento saudável que a pessoa em algum momento não falou, não, falou nada a ver com o que você fez, não gostei. Ou se exaltou demais. Pode acontecer, contanto que exista o ajuste. Então a maturidade emocional, ela é isso, sabe? Olha o que o Provérbios fala. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É mais louvável, conforme a palavra de Deus, uma pessoa que se governa do que uma pessoa que consegue governar uma cidade inteira. Por quê? Porque se governar é difícil. Não é fácil mesmo. Tem horas que você vai pecar pelo excesso ou pela falta. Mas você precisa aprender a se governar. Porque se você não se governa, você não governa a sua casa, você não governa teu trabalho, você não governa teu casamento, você não governa nada. Se você é incapaz de se governar, todas as outras governanças suas vão ser fracas, vão ser doentias, vão ser fingidas. Porque você mesmo não se tolera, você mesmo não se resolve. E você vai transferir essa bagunça que existe dentro de você para todas as áreas da sua vida. Eu sei que não é isso que você quer, não é mesmo? Então veja, como Gálatas fala, domínio próprio é um fruto do Espírito. O domínio próprio não é não sentir, é você decidir apesar do que você está sentindo. É você falar isso não vale a pena, decidir dessa forma não vai me levar a lugar nenhum, portanto não farei. Então veja, quem domina a si mesmo nunca será escravo de circunstâncias. Por quê? Porque mesmo que você chegue no seu trabalho e o caos esteja instaurado, você consegue não ser a pessoa que bate boca, não ser a pessoa que atrapalha a vida dos outros, não ser a pessoa que inferniza os outros, que planta a discórdia. Tá vendo? Então quando você se domina, você não é um fruto do acaso. Você é alguém que consegue mudar atmosferas. Foi para isso que Deus nos chamou como pessoas cheias do Espírito Santo. Para não sermos pessoas que são governadas pelo ambiente, mas são pessoas que mudam ambientes. Esse é o nosso desafio. O desafio desse vídeo é te incentivar a buscar mais a Deus e a sempre, sempre antes de agir, pensar. E eu tô falando isso, gente, eu sou uma sanguínea, eu sou uma pessoa reativa via de regra, eu sou uma pessoa que falo muito, que gosto de me expressar, que gosto... Mas eu tive que aprender, e até hoje ainda é um desafio, a pensar antes de falar. E eu percebo que o Espírito Santo, de fato, nos ajuda muito com isso. Vários momentos da minha vida eu falei, mas eu tenho vontade de falar, de não sei o quê. Aí eu penso, não vale a pena, não vou dar lugar nenhum com isso, eu vou me organizar e no momento certo, se me couber, eu vou me pronunciar. Se não me couber, eu entrego nas mãos de Deus e sigo a minha vida sem mágoas. Então eu comecei a adotar esse comportamento. Por quê? Porque eu consegui me lembrar que eu posso sim pensar e não falar. Pensar, sentir e não reagir. Combinado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comente aqui o que você achou desse vídeo. Manda para alguém que está precisando ser governado pelo Espírito Santo para parar de se
né? Governar com raiva, com ódio, com ressentimento, com palavrão. Não, meu irmão, isso não combina com você. Então manda pra alguém que pode ser abençoado através desse vídeo. Deixe o seu like e olha só, eu te espero no próximo vídeo.